Fala, galera do Gestão FC Podcast. Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast aqui, onde a gente fala de trabalho no futebol, porque futebol é o nosso trabalho. Antes da gente apresentar o nosso convidado de hoje, eu quero passar uns pequenos recados para vocês, né? Acessem nossas redes, estão todos aqui na descrição, né, do vídeo, e também o nosso canal de cortes, onde você vê os melhores momentos de todos os nossos episódios, tá bem? Então, para a gente começar, né, os trabalhos de hoje, eu quero apresentar um convidado mais que especial aqui, né, que é o Ravi Porto, lá da nossa querida Fortaleza. A gente vai falar um pouco aqui sobre jornalismo esportivo, né? O Ravi foi repórter, é colunista, analisa muito bem essa parte do esporte, gosta bastante de economia, que eu vi, já li alguns textos dele que eu achei muito bacanas. Depois ele vai falar onde você pode acessar tudo isso. Mas é um privilégio para a gente ter você aqui. Como vai, Ravi? Tudo bem? Tudo bem, Orlando? Na verdade, o privilégio é tudo meu, né? Me sinto muito feliz, fiquei muito feliz com o convite, né? Eu, como jornalista, como repórter, acostumado a estar aí do outro lado e estar aqui agora, vai ser uma experiência bem interessante. Não sei se tenho muito aí para contribuir, mas estou aqui para contribuir no que eu puder, no que tiver ao meu alcance. Muito obrigado. Imagina, eu não sou jornalista, né? Então o meu negócio é bater papo sobre trabalho, é entender, né? Como que as pessoas construíram as carreiras delas, né? No entorno do futebol, que é o objetivo do podcast. E a gente vai falar muito dessa tua carreira dentro do jornalismo, né? O que você fez, tal. Então conta pra gente um pouco, Ravi, como é que veio aquela ideia de falar, cara, o futebol, acho que eu vou trabalhar com esse negócio aí, cara, eu vou começar a fazer as coisas aí. E aí? Interessante que foi uma virada bem brusca, porque eu ia fazer medicina, na verdade, eu estava me preparando para fazer medicina, faltava 3 meses para eu começar a faculdade de medicina, e aí eu me pegando um dia, eu me lembro que na verdade eu moro em Fortaleza há 16 anos, mas eu sou da cidade de Aracati, no interior do Ceará. Eu estava na casa dos meus pais lá, tinha acabado o ensino médio, estava naquela coisa de fazer faculdade, medicina e tal, não sei o quê. E eu estava numa tarde assistindo um programa de esportes. Acho que, se eu não me engano, era Sport TV, era Redação Sport TV, Seleção Sport TV, acho que naquele tempo já existia, o Arena Sport TV, não sei, não lembro direito. E eu vendo aquele bate-papo, eu achando aquilo bacana e tal, me deu um estalo de, cara, eu quero fazer isso da minha vida. Eu seria muito feliz se eu fizesse isso da minha vida. E aí veio aquilo e eu fiquei uns dias, fiquei uma semana matutando, e aí cheguei para o meu pai, pai, eu quero ser jornalista, e eu quero ser jornalista esportivo, não quero ser médico, não vou ser um bom médico. Meu pai disse, filho, você está convicto disso, é o que vai te fazer feliz? Eu disse, pai, eu acredito que sim, então eu te dou todo o apoio. E aí comecei aí a faculdade de jornalismo, começou toda a minha jornada. Comecei a trabalhar muito, logo no começo da faculdade, eu acho que no primeiro semestre ainda eu tive o convite para trabalhar, perdão, eu tive o convite para trabalhar com um portal que era da Bahia, que era o Arena Nordeste, do Elton Serra, que é até um comentarista bastante conhecido aí lá da Bahia, se eu não me engano hoje ele está na ESPN, e ele me convidou para ser correspondente aqui, eu não tinha muita experiência, era um portal que estava começando, e aí comecei a escrever sobre futebol cearense para esse portal da Bahia, o Arena Nordeste, que depois acabou até sendo filiado ao Esporte Interativo. Pouco tempo depois, teve uma seleção, acho que já no segundo, terceiro semestre da faculdade, teve uma seleção de estágio no Grupo Povo, de comunicação, para o Trem Bala. Talvez vocês não conheçam o Trem Bala por eu falar assim, mas o homem mau lá, aquele que dá pancada na mesa, que fala, que aponta o dedo, que acabou viralizando, né, com Alan Neto e tal, teve até algumas sátiras lá do Navarro, do Sport TV, que fez sobre ele, e aí eu acabei passando, era estagiário de produção, com um mês virei repórter, com um mês e meio já estava na bancada lá como comentarista, e aí acabei indo para a rádio também, que na época era o Povo CBN, na FM, Rádio Globo Povo, onde eu fazia jornadas esportivas, trabalhava às vezes como repórter de campo, Você como estava na faculdade ainda fazendo estava tudo na isso. faculdade Que ainda, ano foi isso, Ravi? isso foi 2013. Eu estava na faculdade ainda, isso foi 2013. Eu acho, se eu não me engano, era terceiro semestre de faculdade, eu não lembro muito bem. E aí, disso, já fui, virei repórter, comentarista, apresentador da TV, comecei a escrever também para
um blog na época, que era o Blog Gol, que era o blog esportivo mais acessado do estado, a convite do Ciro Câmara, um querido amigo, que até também, hoje ele não trabalha mais com esporte, está mais na parte de assessoria de imprensa. E aí fui chamado para fazer a produção de esporte da TV Cidade, que é a filial da Record aqui no Ceará. Fui fazer a produção, com pouco tempo, a apresentadora ela estava gestante, acabou tendo um problema, me convidaram para apresentar o programa no lugar dela, assim, de supetão, você imagina, tá? Eu estava, 11 da manhã, eu estava na faculdade e me ligaram, ó, hoje você vai ter que apresentar o programa, porque a apresentadora, que era a Ana Cláudia Andrade, tá indisposta e só tem você para apresentar, ao vivo, tipo, nunca tinha, já tinha comentado ao vivo, apresentado nunca, então foi um desafio, mas coloquei as caras, fiquei um tempo lá, depois eu fui para Jangadeiro, que era afiliado da Band aqui, para fazer esse projeto de Copa do Mundo. Aí eu vou resumir bem, porque o currículo é longo, aí depois eu fui também para... E aí é importante eu pontuar isso. Depois da Jangadeiro, esse projeto que eu fiz para a Copa do Mundo, eu fui trabalhar com assessoria política, que é outra coisa que eu gosto bastante, que faço hoje em dia também. E aí já migrei mais para esse jornalismo mais cotidiano, mais de política, economia. Fui para a Rádio Verdes Mares, depois fui para a TV Diário, onde fui apresentador, fui âncora do Jornal do Meio-Dia, por aqui, durante um ano e 7 meses. Depois voltei para a TV Cidade, já como repórter, fui apresentador de jornal também na TV Otimista, agora estou no Opinião, onde fui repórter, sou colunista, hoje fiquei como colunista esportivo lá e também sou repórter hoje da Band Ceará. Então, resumindo bem, é isso. E você, então, você já tinha se formado ou você estava terminando a faculdade, né? Porque pela linha temporal que você está falando, você disse que cobriu a Copa do Mundo, foi 2014. Cobri Copa do Mundo em 2014, não tinha concluído ainda. Não tinha. Foi aí em Fortaleza. Foi aqui em Fortaleza, que foi pela Jangadeiro, eu fui convidado para fazer esse projeto especial. A Jangadeiro, que era afiliada da Band, a Band não tinha os direitos da Copa, né? Até tinha um repórter que era direcionado para cobrir os jogos, para fazer aquela matériazinha, aquele VTzinho de 3 minutos, né? De prática, era o que se podia fazer. Só que eu fui escalado para fazer um projeto especial para cobrir o entorno da Copa, para vivenciar uma cidade de Copa do Mundo. Muito massa, né? Muito, ó, histórias. Eu entrevistei ganeses, entrevistei alemães, entrevistei eu me lembro que até egípcios que estavam por aqui, acabei entrevistando, fui nas fanfests, fiz matérias também sobre a economia ao redor da Copa do Mundo, então foi uma experiência muito rica, foi muito bacana. O Brasil jogou 2 vezes aí, né? Pois é, jogou contra o México e jogou contra a Colômbia, se eu não me engano, aqui, né? E foram 2 jogos bem marcantes. O da Colômbia, inclusive, foi aquele jogo da contusão do Neymar, né? Sim. Teve a ajoelhada lá do colombiano, que ele acabou indo para o hospital, que até vazou o vídeo da enfermeira lá. Enfim, Fortaleza teve jogo da Alemanha também, Alemanha e Gana, aconteceu aqui. Foi uma cidade bem privilegiada na Copa do Mundo. Teve jogos muito bacanas aqui. Inclusive, um jogo que ninguém dava muita coisa, que foi Grécia e Costa do Marfim, foi um jogo emocionante pra caramba. Até o final, assistindo o estádio lá, foi bem legal. A atmosfera de Copa do Mundo é diferente, né, cara? É diferente de qualquer coisa, cara. Você moleque lá, ainda mal formado e fazendo todas as coberturas. Que legal, cara. Eu acabei começando muito cedo, tive a sorte também de ter pessoas que acho que enxergaram alguma coisa em mim, que eu não sei dizer bem o que, sou muito grato a essas pessoas e sou privilegiado de ter tido todas essas experiências no jornalismo esportivo. Eu me distanciei um pouquinho por uns anos do jornalismo esportivo, mas agora estou degustando muito ser colunista esportivo lá da Opinião, me dá muito prazer. Eu li algumas colunas hoje, achei muito legais, cara, muito bacana, conteúdo bacana, né, com análise muito profunda sobre os aspectos, muito legal mesmo. Inclusive, aproveitar para convidar as pessoas, quem quiser acessar as minhas colunas lá, é Opinião CE, opinião, sem o tio, logicamente, CE de Ceará.com.br, você vai arrastando, tem a aba colunas, está lá, Ravi Porto, entra, dá uma lida lá, que eu acho que você pode gostar do que eu escrevo. Fala, galera ligado no Gestão FC. A Dacap é uma marca de moda masculina que reúne conforto e alta qualidade, ideal para quem quer demonstrar sofisticação e um estilo exclusivo. Acesse agora a loja virtual da Dacap e também as redes sociais dessa marca e ganhe 10% de desconto utilizando o cupom GESTÃOFC. Não perde essa!
E me conta uma coisa, você está aí hoje num centro, né, que a gente tem duas cases muito legais, né, de gestão no esporte, né, falando do futebol, né, em específico, que são Fortaleza e Ceará, né? Quando o pessoal comenta muito sobre as SAFs hoje, sabe, Ravi, eu acho legal, acho que é uma maneira de você atrair investimentos, né, os clubes mais endividados também de ter algum tipo de salvação, né, de todo aquele passivo, mas eu acho que independente do tipo de pessoa jurídica, o que importa mesmo é você ter uma gestão, né, uma gestão profissional, uma gestão que tenha, né, início, meio e fim. E você está aí pertinho. E como que você vê, né, os dois clubes hoje aí na Série A do brasileiro e como referência, né, são referências em termos de gestão hoje para o Brasil todo. Hoje em dia, eu acho que dá para a gente dizer que Ceará e Fortaleza, eles tiveram a sua gestão revolucionada exatamente por isso que você falou, a profissionalização da gestão de futebol. Tiveram suas realidades totalmente mudadas. O Ceará saiu na frente, fez isso um pouco antes, ali já no início, no final da década passada e no início no final da década retrasada e no início da década passada, fez esse choque de gestão, se profissionalizou, organizou as contas, usou aquela chamada regrinha de ouro, né? A regrinha de ouro é não gastar mais do que arrecada. Então, Ah, não tem segredo. Eu acho que para qualquer coisa, hum. qualquer aspecto econômico desse mundo, é assim que se faz. E no futebol, isso acaba não sendo diferente, né? O Ceará, na década passada, bambeou um pouco entre Série A e Série B, mas sempre um time muito organizado, um time muito seguro, que não se perdia, que não fazia Consistente, né? contratações consistente, que não fazia contratações irresponsáveis, deslocadas, e conseguiu, de fato, equilibrar a sua gestão. O Fortaleza demorou um pouco, mas acabou fazendo isso também. Uma figura muito importante é o Rogério Ceni. O Rogério Ceni chegou aqui, o Fortaleza tinha recém subido, sofreu muito, o Fortaleza sofreu 8 anos seguidos na Série C, tinha subido para a Série B, e o Rogério Ceni chegou, pegou esse projeto, meio que apontou, de fato, que estava errado dentro do clube, ali, junto com o presidente Marcelo Paes, uma pessoa muito competente, acabaram. Marcelo Paes ouviu muito o Rogério, o próprio Marcelo também é gestor, tem essa característica de ser um cara competente, né? E não estou falando, não tenho amizade nenhuma com o Marcelo Paes, não estou puxando o saco dele, não. Lá no Ceará, por exemplo, tem o Robinson de Castro também, que é muito criticado pelas escolhas dele do futebol, em contratações, mas em termos de gestão, de equilíbrio de contas, o Robinson de Castro e o Marcelo Paes, que são os presidentes aí de Ceará e Fortaleza, respectivamente, eles são muito responsáveis. E aí a gente vê os times colhendo os louros disso, né? Você viu o Fortaleza indo para uma Libertadores da América, você viu o Ceará disputando a Sul-Americana com uma campanha muito consistente, quase chegou ali à final. Então, dá para dizer hoje que Fortaleza e Ceará, pela organização que tiveram, já tem uma estrutura muito mais organizada, que almeja, digamos assim, num futuro próximo, ou até mesmo a médio e longo prazo, muito mais promissor que alguns times mais tradicionais, que acabaram se perdendo aí em termos de gestão, né? A gente vê até alguns times que estavam perdidos, como Vasco, Botafogo, que acabaram se abrindo para esse modelo de sociedade anônima do futebol, como você falou, que são as SAFs, que estão vislumbrando aí esse novo modelo, estão vislumbrando, mas que ainda hoje engatinham. Eu acho que o Fortaleza e Ceará eles não se tornaram SAFs e conseguiram se organizar, se estabilizar. Mas para além de Fortaleza e Ceará, por exemplo, você tem alguns outros cases aqui que dá para dizer que são cases de sucesso. Você tem um Ferroviário, por exemplo, que apesar de estar com a campanha meio cambaleante, mas conseguiu alguns resultados expressivos há cerca de 3, 4 anos atrás, conseguiu chegar longe na Copa do Brasil, conseguiu, de um time que era quase massa falida, está tendo calendário o ano todo, disputando as séries inferiores do Campeonato Brasileiro, mas aqui para o Campeonato Cearense você tem o Floresta, que é um clube de fato, que é uma empresa, né, que faz, que sempre acaba sendo competitivo no campeonato local, no Campeonato Cearense, já chegou ali a disputar algumas competições de mais destaque. Você tem o Atlético Cearense, o antigo Uniclinic, né, que agora virou o Atlético Cearense, que pertence ao Ari, o Ari que jogou lá na Rússia há muito tempo, jogou na seleção russa, ele está aqui com o Atlético Cearense, conseguiu
estabilizar, se manter na primeira divisão do campeonato regional. Então, o futebol cearense em si, lógico que em termos de arrecadação de valores, o Ceará o Ceará e o Fortaleza não tem uma torcida tão grande quanto os times do eixo, como o Flamengo, o Corinthians, o Palmeiras, não tem como ter. Mas com esse modelo de organização, inclusive esse modelo de revolução em marketing, por exemplo, você vê o Fortaleza, a torcida, aquele mosaico, é notícia em todo canto. É isso que eu ia falar, você falou da torcida, mas os estádios estão sempre cheios, né? Tem um engajamento muito grande aí. Isso aí são planos de marketing, né? O Uhum. calcanhar de Aquiles do Ceará, por exemplo, até um tempo atrás era o marketing, né? Tinha umas pessoas lá no marketing do Ceará que não eram do ramo, que eram mais cargos políticos. Talvez fosse o último calcanhar de pouca profissionalização do Ceará, mas isso acabou mudando de uns anos para cá e o time vem evoluindo nesse quesito. O Fortaleza, então, nem se fala. Eu acho que também, aí tem um dedo do Rogério Ceni nesse quesito, que também investiu muito em marketing, no orgulho da torcida, nos mosaicos. E o que é mais interessante, que a organização de um time acaba puxando o outro, né? Você viu Sim. o Ceará que se organizou, que acabou puxando o Fortaleza chegou na Libertadores, aí já acaba o Ceará se esforçando para fazer diferente. Então, acaba que essa organização, nesse misto com a rivalidade, acaba alavancando os dois, que hoje são puxa o outro, né? hoje são times consolidados na elite do futebol brasileiro. Pode cair, eventualmente, até o Grêmio acabou caindo, tá? Ninguém sabe, mas são times estruturados e consolidados hoje. Putz, muito legal, muito legal. Bom, Ravi, eu tenho que pagar a conta da lojinha aqui, que nem diz Galvão Bueno, né? É importante. Então, deixa eu só mandar um primeiro recadinho aqui, né, pro pessoal. A gente está falando de gestão, né? E quando a gente fala de gestão, a gente fala de processos, cara. E quando a gente fala de processos hoje, né, a gente tem muitas ferramentas, e principalmente softwares, que podem te ajudar nessa gestão, né, e nesses processos, de qualquer entidade esportiva. E a gente está falando aqui do Ego Sistemas, que é um sistema de gestão que atende federações, clubes, escolinhas de futebol, e hoje eles estão aí há mais de 10 anos no mercado e trazendo soluções, né, para todos os seus clientes. E nós aqui, né, a gente tem esse privilégio de ter o Ego como um apoiador aqui do podcast, e, né, para o pessoal que se interessar, às vezes você tem aquela escolinha, ou o próprio clube de futebol, falar, pô, vou organizar aqui todos os meus processos, todos os meus departamentos aqui, tudo. O Ego, através do cupom Gestão FC, né, você consegue pedir primeiro uma demonstração gratuita, né, do sistema, além de ganhar um desconto muito especial na licença de uso dele. Então, um abraço para o pessoal do Ego lá, tá dado o primeiro recadinho. A gente estava falando, né, do Ceará aí, mas o futebol como um todo no Nordeste cresceu muito, né, principalmente nessa última década. Assim, você vê cases de gestão, principalmente, né, de organização de clubes, muito bacana. Você vê hoje o Bahia, né, que está numa semana aí para de repente virar SAF, né, e fazer parte do grupo City, que é hoje, se não o principal, um dos principais grupos de investimento no futebol mundial. É muito legal você ver o Nordeste passando por um processo desse, né, Ravi? Eu acho que isso passa muito também pela globalização, de fato, pelo fluxo de informações, pela quebra do monopólio, por exemplo, das mídias tradicionais, né? Porque antigamente, logicamente, você tinha um monopólio das mídias mais tradicionais, de TV, rádio, em que as suas sedes, em sua grande maioria, ficavam ali no eixo Rio-São Paulo, e você tem hoje, com essa democratização da informação, isso se espalhando mais, dando mais visibilidade, a oportunidade, por exemplo, de o torcedor acompanhar todos os jogos do seu time com facilidade. Por exemplo, eu sou torcedor do Flamengo, sou torcedor assumido do Flamengo, apaixonado, e toda a vida que me pergunta por que eu sou Flamengo, eu tenho duas respostas. A primeira é a resposta do torcedor, a resposta apaixonada. É porque ninguém escolhe o Flamengo é que nos escolhe, eu sou um privilegiado, está no sangue. Mas a minha resposta, como comunicólogo, enfim, uma pessoa do meio da comunicação, é que eu sou de uma cidade do interior do Ceará, Aracati. O campeonato cearense, quando eu era criança, ele não passava lá. A Série B, por exemplo, ele não passava lá. A gente não tinha. O que chegava para mim era Campeonato Carioca e Série A, basicamente. Então, Campeonato Carioca, Campeonato Paulista, Série A, Libertadores, essas coisas. Então,
O Ceará e Fortaleza também jogavam muito aqui na capital, não jogavam lá no interior, basicamente. Em Aracati não tinha times para jogar no Campeonato Cearense, enfim. Então, o futebol que eu consumia acabava sendo desses times mais do eixo. E aí acabei me apaixonando pelo Flamengo, acabei me encantando e sou torcedor do Flamengo. Mas essa época, esse movimento, ele ficou para trás. Hoje em dia, você consegue acompanhar os seus times, você tem redes sociais, você tem blogs Streaming, né? especializados, você tem canais no YouTube, você tem informação chegando com facilidade a qualquer hora, e jogos também. Você assiste, você tem os streams aí que estão reproduzindo, você tem até as TVs por assinatura, TVs por satélite, a cabo, que já estão ficando até um pouco mais ultrapassadas, mas que chegam em qualquer canto, e você tem, e não dá para a gente deixar de fora, por um politicamente correto também, os piratas, né, as plataformas aí que são piratas, como os IPTVs, que estão se popularizando de uma forma gigantesca, aí, que a maioria das pessoas acaba consumindo, até por conta dos custos de você consumir esse conteúdo por plataformas mais oficiais, digamos assim. Então, a gente está vendo esse fluxo, os times estão conseguindo mostrar o seu produto, vender o seu produto para mais pessoas, estão capitalizando isso através de gestões que perceberam que os clubes, na verdade, eles têm muitas ferramentas de se arrecadar, que às vezes são mal exploradas, e estão se abrindo para isso, estão se organizando, estão começando a se tornar competitivos, porque talvez em termos de paixão de torcida, não dá para dizer que o futebol nordestino, por exemplo, fica atrás de onde quer que seja. Os torcedores aqui são muito Concordo plenamente. Torcida do Fortaleza, torcida do Bahia, torcida do Vitória, torcida do Ceará, torcida do Sport Recife, enfim. Então, são torcedores apaixonados, são consumidores ativos, e os clubes se atentaram para conseguir transformar esses consumidores, de fato, em consumidores ativos e terem esse retorno, investirem no futebol e conseguirem despontar. Agora que a gente falou de gestão, por exemplo, Orlando, que é muito interessante o que você falou, a mesma gestão que organiza, a mesma gestão que transforma o time em competitivo, ela também pode destruir um projeto de um time, né? A gente sabe que essas equipes, elas são muito ligadas à questão política ali, nos bastidores, principalmente esse modelo mais tradicional do futebol aqui brasileiro. O Sport, por exemplo, é um case disso. O Sport era um time que vinha numa crescente, que vinha se organizando, mas se meteu em toda essa politicagem, e aí de uma hora para outra, aquelas gestões que eu costumo chamar de gestões perdulárias, né, que não cumprem a tal da regrinha de ouro, acabou desandando, e o time está querendo se recuperar agora, depois de alguns anos, cambaleando. O Bahia da mesma forma. E você teve uma pandemia no meio aí também, Judiou muito, né? Judiou muito de muita gente. Então, a responsabilidade na gestão é porque ela é uma faca de dois gumes. Ela tanto pode te potencializar, te alavancar, te catapultar, quanto ela pode te destruir também do dia para a noite. O Cruzeiro está aí para provar que isso é muito verdade. E tem a questão do equilíbrio, né? Também no Campeonato Brasileiro, né? O pessoal gosta de criticar muito o Campeonato Brasileiro. Eu tenho minha ressalva, assim, sabe? Fora a Premier League, assim, talvez, o campeonato mais legal que eu acho é o brasileiro, sabe? Em termos de competitividade, ele é o campeonato. Aliás, vou fazer uma correção. Ele vinha sendo o campeonato mais competitivo. Ele tem sofrido nos últimos anos, aí, nos últimos 4, 5 anos, concordo. Uma polarização, né? Porque o Flamengo, o Palmeiras, e agora chegando mais o Atlético Mineiro, que eu não sei se vai conseguir se manter nesse patamar, porque tem se endividado bastante e tem feito a sua organização através de mecenas, que eu não sei até que ponto fica, mas o Palmeiras e o Flamengo, eles têm destoado um pouco, né? Eu não sei se isso vai ser de fato uma tendência ou se vai ser uma coisa pontual. Aí a gente tem que ver, não tem bola de cristal, mas os dois times estão muito organizados financeiramente, né? O Flamengo não dá sinais de que vai desandar nesse sentido, tem arrecadado cada vez mais. Muito difícil. Palmeiras, né? Tem a sua parceira, a Crefisa, por exemplo, que agora está dentro do clube, a Leila, que é a dona da Crefisa, agora é presidente do Palmeiras, então os dois não dão sinais de que vão desandar, e resta saber se os outros vão acompanhar. Agora, historicamente, o Campeonato Brasileiro
é imprevisível, porque é o mesmo time que começa o ano tendo chances ou sonhando com o campeonato pode terminar rebaixado, né? E acho que é por isso É que é tão exatamente isso. apaixonante. Por mais que pontualmente você tenha Flamengo, Palmeiras destoando, mas se você pegar do quarto, quinto em diante, até lá, a boca da zona do rebaixamento, Exatamente. às vezes é uma sequência de 2, 3 vitórias. Esportivamente falando, os clubes estão muito nivelados, Pois é, né? outro dia o Juventude, que é o lanterna do É, campeonato, quase derrota o Palmeiras por pouco. Ali sim. no final do jogo, o Palmeiras conseguiu. Isso não acontece no Uhum. campeonato inglês, isso não acontece no campeonato Na espanhol. Você não vai Alemanha, ver. o Bayern Ah, lá, não né? acontece. No A espanhol, Alemanha né? principalmente, que está virando um campeonato basicamente de um time só, né? Então, É. eu acho legal, tem muita coisa muito bacana no Campeonato Alemão, né? A Sim, sim, taxa de sim. ocupação em estádio deles, que é fantástica, tal. Várias coisas legais que a As gente pode pegar e torcidas também, né? O trazer para Borussia cá, né? Dortmund lá, a torcida apaixonada pra caramba. Você estava falando de marketing, né? De trazer o torcedor para o estádio, então você pode pegar muita ideia bacana, né? Lá fora, mas o nosso campeonato aqui eu acho muito legal nesse sentido. E eu perguntando, você puxou esse assunto de política, tal. Tem uma perguntinha que eu gosto de fazer aqui para o pessoal, principalmente os executivos, o pessoal que trabalha mais na parte de gestão mesmo, mas como você é especialista na área também, além do futebol, né, na parte de política, futebol é política ou é negócio para você hoje como analista, analisando o mercado como um todo, brasileiro, claro. Eu acho que se você analisar, eu acho que futebol é negócio, certo? Uhum. Ok. Mas se você for analisar o mercado brasileiro e a constituição do Estado brasileiro, que é muito grande, muito regulador, muito intervencionista, não dá para dizer que o mercado do futebol ele está imune à interferência da política. Não tem como. Você está vendo, por exemplo, o Flamengo agora pleiteando o seu estádio, a construção do seu estádio, tendo que fazer política ali com o presidente Bolsonaro, tendo que fazer política ali com a Caixa Econômica para conseguir, de fato, viabilizar isso, como o Corinthians fez lá atrás, com o ex-presidente Lula também, para viabilizar o Itaquerão. Então, aqui, o privado e o público, eles acabam se confundindo muito quando você tem um Estado que tem muitos braços, em muitos lugares, em muitas regulamentações, Os muita clubes, né? A interferência. política dentro dos clubes ainda Os é muito clubes, forte, né? eu vou fazer o recorte do Flamengo de novo. Marcos Braz é candidato Uhum. aí a deputado federal, por exemplo, tem um Uhum. lado político. O Landim foi cotado para ser presidente da Petrobras, por exemplo. Se você pegar o Atlético Mineiro, era presidido pelo Alexandre Calil, que hoje foi prefeito de Minas Gerais, hoje é candidato a governador. O Eurico Miranda, que foi deputado tanto tempo, que Uhum. acabou assim. O Robinson de Castro, aqui do Ceará, que foi vereador. O Evandro Leitão, deputado estadual, hoje candidato à reeleição, foi presidente, é o padrinho político do Robson de Castro. Osmar Baquite foi presidente do Fortaleza, é deputado estadual. Então, assim, as coisas acabam se confundindo bastante, principalmente nesse modelo mais tradicional e mais antiquado. Não sei se eu vou dizer antiquado, porque em alguns lugares a gente pode dizer que ele funciona, que ele é bem sucedido, mas esse modelo de política, de fato, ele acaba se confundindo um pouco. As torcidas organizadas, por exemplo, elas acabam sendo uma massa política também. Muitos candidatos contam com o apoio das torcidas organizadas, diretores que são candidatos contam com o apoio das organizadas para conseguirem se eleger. Bandeira de Mello está aí tentando isso também até hoje, tentando um cargo eletivo, ex-presidente do Flamengo. Então, as coisas acabam se confundindo tanto no mercado como geral. A gente viu aí nos últimos anos, e não estou fazendo papo aqui de ideologia, puxando para um lado para o outro, estou fazendo só um recorte. A gente viu as interferências aí da máquina pública com empreiteiras, com construtoras, enfim. Então, no futebol, isso também acaba não sendo muito diferente, tem interferência a todo custo com um Estado tão grande, tão intervencionista como a gente tem, não tem como ficar imune. O grande problema de você misturar a política com gestão, né, é o fato de você acabar tomando decisões muitas vezes não técnicas, né, que vai trazer realmente um benefício para a instituição, né, e sim, muitas vezes um benefício individual, né, já se pensando em pleitear algo no futuro, né, dentro de uma política. E o inverso também. Às É, vezes você, para conseguir uma benesse para o seu clube, você tem que se vender ou se corromper de alguma forma ali nos meandros, nas entranhas do Estado para conseguir aquilo ali. Então, as duas coisas acontecem e é uma realidade que a gente não pode negar, é muito presente diuturnamente. muito legal essa visão.
Bacana mesmo. Gostei da resposta, viu? Obrigado. Muito bem. Tá, dentro, né, desse desenvolvimento aí, né, do futebol cearense que a gente estava falando agora há pouco, como que está o mercado de trabalho aí? Você vê os clubes contratando gente? Porque, cara, a gente pega, às vezes parece que a gente está falando de 1970, mas a gente está falando de 10 anos atrás, né? Os clubes basicamente era o presidente com mais meia dúzia de pessoas que ajudavam ele ali, né? E toca. E hoje você vê uma estrutura de RH dentro dos clubes muito grande, né? Recursos humanos muito bacanas. Eu posso falar aqui, por exemplo, por Curitiba, né? Os dois clubes que estão na Série A do Campeonato Brasileiro hoje, tanto o Atlético quanto o Curitiba, embora passem por situações financeiras diferentes, né? Mas em termos de recursos humanos, né, de material humano trabalhando nos clubes, eles são assim a primeira prateleira do Brasil. E como que está aí no Ceará? Tenho essa curiosidade. O do Atlético Paranaense ele é referência há muito tempo, né? Se É. você pegar aí desde a década retrasada, já se falava da estrutura do Atlético Paranaense. Curitiba, de fato, eu não conheço, não sei como na que anda, mas hoje os grandes times, eu acho que eles se conscientizaram de que eles têm que investir em estrutura, né? Não é só em jogador, não é só em grandes nomes, em treinadores, você tem que investir no departamento médico e de fisiologia, você tem que investir num bom marketing, você tem que investir numa comissão técnica robusta e análise de desempenho, né? E isso tem sido feito aqui no Ceará, por exemplo. Os clubes, eles, mesmo com essa organização, eles tardaram em investir na estrutura interna. Se você for pegar um recorte até uns 6, 7 anos, a estrutura do Fortaleza era muito precária. Eu digo que eu conhecia lá de dentro, né? Como repórter, fui várias vezes cobrir, inclusive o centro de treinamento, que era o CT Ribamar Bezerra, que fica ali em Maracanaú, que era onde as categorias de base ficavam, era um negócio muito precário, assim, e hoje não, hoje a gente vê que eles investiram, tem muito a melhorar, lógico, ninguém muda do dia para a noite, Claro. mas que eles investiram pesado, que a estrutura hoje está sendo outra. Você chega no departamento, os departamentos médicos hoje de Fortaleza e Ceará, eles são muito robustos, são muito completos. O Ceará, por exemplo, ele comprou um CT, que é o CETEM, que, se eu não me engano, hoje é Centro de Treinamento Luiz Campos, que fica aqui na região metropolitana, em Taitinga, que era basicamente um centro de treinamento pronto para a base, entendeu? Investiu nessa estrutura, foi um volume de dinheiro bem razoável, digamos assim, mas investir em estrutura, você chega lá hoje, equipamento de academia, de fisiologia, de departamento médico, de análise, essa análise de desempenho profissionais para isso. Então, Marketing, que você falou agora há pouco, né? Que de eles têm marketing, investido. inclusive, tem equipes robustas de marketing, tem se investido muito nisso. Então, a gente tem visto que essa profissionalização ela está alcançando todos os setores e as pessoas entenderam que é o seguinte: o futebol só existe investimento se você disser assim, olha, isso ganha jogo, isso dá título, isso dá campeonato. E finalmente os gestores entenderam que investir em estrutura no futebol ganha título, ganha jogo, dá campeonato. Só que é médio e longo prazo, né? A Não médio e é, longo não prazo, é não é do dia para a noite, mas é exatamente. fundamental para isso, é fundamental. Então, você ter um bom departamento médico, com bons profissionais, Formar atletas, né? Que é um formar ativo atletas. gigantesco dos clubes, né? Olha quanto o Fortaleza já faturou com o Cebolinha, por exemplo, entendeu? Não só Uhum. com a ida dele para o Grêmio, mas com a ida dele para o Benfica, com a venda Sim. dele de volta para o Flamengo. O Arthur Cabral, por exemplo, que foi para o Basel, que é do Ceará, que acabou indo para o Basel, da Suíça, que acabou indo para a Fiorentina. Esses ativos, eles estão gerando retorno a qualquer momento. E além de tudo isso, a propaganda do bom formador, né? Porque os times olham, ó, esse time aí formou o Cebolinha, esse time formou o Arthur Cabral, então vamos dar uma olhada, pode ter alguma joia lá. Sim. Porque antigamente as bases de Ceará e Fortaleza basicamente não existiam no mapa. Hoje elas já existem, já vêm olheiros aqui de outros lugares, revelam jogadores não tanto quanto um Flamengo, quanto um Santos, quanto um São Paulo, que tem revelado menos, mas ainda revela bons valores, mas tem revelado alguns bons valores. E acredito, como é um investimento recente, Orlando, acredito que isso vai se potencializar nos próximos anos, nas próximas décadas, se continuar o grau de investimento que está hoje, sem dúvida. Que legal. Muito, muito bacana. Base, cara, hoje, clube que não investe em base, para mim, não existe, né, cara? Desde do pequeno até o que está jogando
a Série A do Campeonato Brasileiro, né? E hoje você tem mecanismos ainda para você formar, né, a estrutura da tua base. Você tem uma das raríssimas leis que prestam no nosso país, né, que foram bem feitas, né, com começo, meio e fim, como é a lei de incentivo ao esporte, que os clubes podem, né, através de renúncia fiscal, trazer recursos para a formação de atletas. Então, é muito legal você ver aí o pessoal se mexendo também nesse sentido, muito bacana. Sem dúvida, tem a questão social do esporte também, Sim. né, que é muito importante. A gente não pode deixar de falar que Futebol é esporte, né? Antes de mais nada. futebol é esporte antes de mais nada, e a gente vê que mesmo que você não se profissionalize, mesmo que você não se, mas a difusão do esporte, ele é um socializador, ele é um educador, um disciplinador, ele afasta o jovem de determinados caminhos que podem ser tortuosos para a vida deles. Então, o esporte, o futebol, a gente falando desse esporte que a gente é tão apaixonado, o futebol, eu posso estar falando besteira, mas se eu não me engano, isso é uma frase de Nelson Rodrigues. O futebol é a coisa mais importante dentro das menos importantes coisas do mundo. Nelson então, Rodrigues. Eu acho que é isso. É isso mesmo. Mas, Davi, me fala uma coisa. Você, quando começou lá na faculdade já, né? Você disse, pô, eu ia fazer medicina, e aí resolvi fazer jornalismo, né? Vendo e tal. Quem foram tuas referências? Quem foram profissionais, assim, que você olhava dentro da imprensa esportiva, por exemplo, e falava, cara, eu queria trabalhar igual esse cara. Esse cara é um cara que é uma referência para mim. Cara, eu tinha e tenho até hoje, acho uma referência. Eu sempre quis ser, na verdade, eu não queria ser repórter quando eu comecei, eu queria ser comentarista. Minha vontade Ah, maior era de ser comentarista. Eu gostava muito, muito, e continuo gostando até hoje, do Lédio Carmona. Eu acho sensacional o Lédio, eu acho ele sereno, eu acho ele tem uma visão de jogo, ele tem uma leitura, ele tem um entendimento tático, ele dá aquele jeitão dele mais sério, mais. nossa, e ele é muito gente boa, cara. Além de Eu não tudo. conheço, não conheço pessoalmente ainda. Espero um dia poder sentar, tomar um chopp, trocar uma ideia com o Lédio Carmona, ou quem sabe trabalhar com ele, nunca se sabe. Mas era uma das minhas referências. E como repórter, eu tenho duas referências como repórter. Primeiro, um aqui do Ceará, eu quero falar do Alisson Oliveira, que era repórter da TV Verdes Mares aqui, afiliada da Globo, que eu costumo dizer que aquela matériazinha de você pegar, você vai fazer a matéria de um jogo, vamos pegar a matéria de um treino. Se você for chegar no treino de hoje, o treinador distribuiu os coletes para tais jogadores, fez uma rodinha de bobo, um trabalho tático, não sei o que, essa aí qualquer um faz. Qualquer um faz. Feijão com arroz. O que eu sempre gostei do Alisson Oliveira, por exemplo, era o olhar diferenciado que ele tinha para a matéria. Às vezes você pegava um personagem, ou você pegava um fato, ou você pegava uma coisa inusitada, engraçada, emotiva, e você dava todas as informações. O lead estava lá na matéria, mas não era só aquela matéria limpa, aquela matéria crua, sabe? Sempre tinha um personagem diferente, uma crônica dentro não era só uma matéria relatorial. Então, eu tinha muito como referência. Aí depois as referências nacionais, como Regis Rezende, por exemplo, um próprio Tino Marcos, né, que são caras que sabem contar uma história como ninguém, e modestamente, eu tentava fazer isso. Eu não tinha... Agora, a gente tem uns desafios aqui no Ceará, eu não tenho a mesma produção de um Regis Rezende, por exemplo, que tem na Globo. Na Globo era pautinha, marcação e te vira, vai. Então, isso gerava muitos desafios, mas isso me ajudou a melhorar também, melhorar como jornalista, a melhorar o meu texto, a aprender a como construir uma história, mesmo com os desafios que eu tinha ali, com a pouca coisa, às vezes era tirar leite de pedra mesmo, e eu acho que tentei enveredar por esse lado, né? E aí acabei misturando aí comentarista, apresentador, repórter. Eu já joguei nas 11 aí do jornalismo esportivo, a verdade é. Que legal. Só não narrei ainda, porque narração é uma coisa que eu acho que eu não tenho vocação, não. É uma coisa que tem que ser muito específica. Para mim, não dá. O terceiro episódio do podcast aqui foi com o Napoleão de Almeida, que hoje, né, trabalha no Band Esportes, né, trabalha na N Esportes e tá na Rádio Band lá em São Paulo, narrando também. Ele é um baita narrador, né? É meu amigo, eu tenho até, mas ele é merecedor demais das coisas. Tá agora também no futebol americano, na Rede TV.
Muito legal, é Que muito. bacana. E a técnica, né? Ele descrevendo a técnica que você tem que ter, assim, é trabalhoso. Eu Né? acho, A eu acho que narração o narrador, ele é como um cantor. Lógico que é, você pode aprender, aprimorar, ter técnicas, mas antes de tudo você tem que ter o dom. é. Você tem que ter o dom da narração. Então, e aí você aprimora. Se você não tem o dom, não adianta insistir, que aí você vai. Não vou nem falar o nome de outros colegas, mas já teve tem alguns profissionais que eram repórteres maravilhosos ou comentaristas maravilhosos que tentaram se aventurar pela narração e não foram muito bem sucedidos, porque é dom, narração é dom. E para o moleque que está assistindo o podcast, né, que fala, pô, tô entrando na faculdade de jornalismo, quero trabalhar nessa parte de futebol aí, qual é o conselho que você daria para esse pessoal aí? Primeiro o conselho que eu vou dar é não faça como eu. Apesar de eu ter essa trajetória, de eu ter trabalhado bastante e tal, mas eu acabei deixando muito a minha faculdade um pouco de lado e demorei um pouco a me formar e tal. Não faça isso. Trabalhe, concilie, foque na sua faculdade, termine, pegue depois que você tiver ali o seu diplomazinho e tal, aí você pode já expandir mais. Eu acabei naquela sede, naquela ânsia de trabalhar e tudo, deixei um pouco a minha vida acadêmica de lado, e isso me trouxe alguns prejuízos que eu consegui recuperar depois, mas as coisas podiam ter sido um pouco mais fáceis. Então, tenha experiências, estagie, mas muita atenção, muita disciplina nos seus estudos, porque foi um erro que eu cometi e acabei pagando um certo preço por isso em alguns momentos. Depois, tenha noção primeiro da área que você quer, né? O que você quer, no que você quer se especializar de fato, aonde você quer chegar, trace os seus objetivos. Lógico, você pode chegar e querer mudar esses objetivos em algum momento, mas é importante você ter esse objetivo traçado para ter um caminho pelo menos para percorrer, senão você acaba ficando perdido e quem quer ser tudo acaba não sendo nada. E terceiro, veja se é isso que se você de fato é apaixonado por isso, se você de fato ama o jornalismo. Porque se você não amar e não for apaixonado pelo jornalismo, você vai se frustrar muito, porque é uma carreira muito difícil. A gente sabe que é uma carreira muito desvalorizada, infelizmente. Você tem hoje, principalmente nessa mudança, né, das mídias tradicionais para essa mídia mais digital, muitos profissionais que acabaram não se preparando para esse novo momento, ficando fora do mercado de trabalho. Então, fique atento às novas linguagens, fique atento ao digital, fique atento também ao seu marketing pessoal. Então, que é muito importante para todo profissional. Então, estude bastante sobre marketing digital, invista em você, saiba como se posicionar da maneira correta e faça com muito prazer, porque se você, de fato, vou repetir, se você não for apaixonado, você pode ter alguns dissabores aí. Agora, é uma profissão que, para quem ama, de fato, ela é apaixonante. Eu tenho algumas coberturas, assim, algumas passagens na minha vida profissional que não tem dinheiro que pague nesse mundo, que eu tenho muito orgulho. Eu vou fazer só um parênteses bem pequenininho. Tá? Teve 2 momentos na minha carreira como jornalista que foram muito marcantes. Primeiro, teve esse momento aí da Copa do Mundo, né, de poder cobrir, de poder falar com pessoas do mundo todo aqui na cidade, em Fortaleza, e cobrir hotel de seleção. Foi muito legal. E depois, uma coisa que não é do esporte, que é do jornalismo político, na verdade, que eu acabei fazendo. Eu fui cobrir ali a fase final do impeachment da Dilma Rousseff, lá em Brasília. Fiquei muito tempo no Senado. E eu cheguei lá, eu me lembro muito disso. Eu cheguei lá, no dia que eu cheguei no Senado para fazer essa cobertura, eu olhei, eu disse, cara, eu nunca tive ninguém da minha família que foi jornalista. Eu saí lá do Aracati, metendo o louco para querer ser jornalista, e eu estou aqui em Brasília, cobrindo um momento histórico. Filho do seu Júnior Porto, da dona Girlândia, neto da dona Elisomar, da dona Marisa, da dona Elizabeth, aqui em Brasília, cobrindo um momento histórico. Naquele momento eu me emocionei, chorei, fui às lágrimas. Eu nunca Abraço a esqueci. todos que você falou aí, pai, mãe, tudo Muito bem. obrigado. E eu me emocionei bastante, chorei demais naquele momento, assim, um pouco retraído, mas foi muita emoção. E nada paga isso que eu senti. Então, se você de fato for apaixonado pelo jornalismo, você
você vai ser muito feliz, porque ele dá essas Cobrindo momentos históricos, né, cara? Uma Copa no Brasil, esse momento do impeachment, que foi um momento importante para a história do país, né? E que causa reflexos até hoje ainda. até hoje. É. Muito legal, cara. Muito bacana mesmo. Legal compartilhar esse tipo de coisa, assim. Legal. Eu gosto de história. Eu sou do interior também, né? A gente que vem do interior para capital e começa a Pois é, fazer umas coisas. a gente entende como é essa projeção, né? Você sair de uma cidade mais do interior, Né, onde rapaz? tudo é muito pequeno e você consegue expandir um pouco mais isso, e você vê os seus familiares, os seus amigos tendo orgulho de você, cara, isso não tem nada que pague. Eu me pego muitas vezes pensando desse jeito, falar, rapaz, olha onde eu vim parar, rapaz. É uma sensação que não tem Mas é nada que massa, pague, né? né? Você Muito conhece. legal. Bom, mas falando de Curitiba, que é minha cidade já há alguns anos também, né? Cidade que meus filhos nasceram, né? Que eu adoro, amo de paixão. Você sabe que nós temos um animal de estimação aqui em Curitiba, você viu? Não, não sabia, não. É a capivara, né? Aqui Capivara. Curitiba tem muito parque, né? Muita capivara. E a da Cap é uma marca de moda masculina, que ela tem a loja virtual dela, o Leandrão vai colocar aqui, né, o link para vocês. E a da Cap, ela reúne conforto, qualidade, roupa bacana, viu? Massa, hein? Ó, tem essas coisas aí lá em Fortaleza, eu vou... Ó, inclusive, tem uma surpresinha para você daqui a pouco. Mas a da Cap, né, reúne conforto, qualidade e também temos um cupom, né, Gestão FC, onde você entrando na loja virtual da Cap, você tem 10% de desconto em qualquer produto da loja. Muito legal, acessa lá que, olha, os produtos são incríveis, de verdade. E para os nossos convidados, a da Cap, ela, né, manda um presentinho. Olha Então, aí, você que também bacana. vai receber um produto exclusivo da Cap aí, Ravi. Valeu, pessoal da E Cap. é uma forma de agradecimento nosso também pela tua presença aí no podcast nosso. Nosso podcast aí tem pouco tempo, Ravi, mas a gente está... eu sempre falo, a nossa estrutura aqui, né? A nossa operação, ela é pequena, mas promissora. Olha, Orlando, eu não vi, eu confesso que hoje foi um dia bem cansativo, eu trabalhei pra caramba, estou trabalhando eu trabalho com marketing político, né? Estou trabalhando com campanha eleitoral, então você imagina a loucura que tá. E eu estava preocupado, cara, será que vai ser cansativo e tal? Mas, pô, eu nem vi o tempo passar. A conversa foi tão boa, a gente está conversando aqui há mais de uma hora, parece que tem 15 minutos. Então, você queria elogiar você conduz muito bem, você disse que não é jornalista, mas você... Sou advogado. Mas então tem o dom da oratória também, tem o dom da condução. Então, e agradeço demais o convite, é um privilégio, me senti muito privilegiado de estar aqui trocando essas experiências, essas informações com vocês. Espero que tenha sido útil para alguém aí que eu possa, de Muito, alguma demais. forma, ajudar ou inspirar, ou ajudar, de fato, de alguma forma. Quem quer seguir essa carreira, com certeza, vendo o podcast, vai se inspirar e vai seguir o caminho. Mas antes da gente terminar, né, a gente está na época da Copa do Mundo. Né? Então, assim, porque a gente que trabalha com futebol, né? Não, vocês ainda, jornalistas, têm esse privilégio, mas quem é gestor, quem trabalha mais naquela parte, a gente, para ter aquela resenha, falar de futebol, assim, é muito difícil às vezes, porque isso acaba virando trabalho, nosso dia a dia, né? É uma pegada diferente você sentar num barzinho com os amigos ali, todo mundo é torcedor, é apaixonado, e você vê muito racionalmente tudo aquilo, né? É um pouco diferente. Mas ano de Copa do Mundo, aí todo mundo é torcedor, né? E, cara, eu sofro com a seleção, viu? Amistoso, por exemplo, amanhã, né? A gente tá gravando na quinta-feira aqui, né? O podcast amanhã tem amistoso da seleção. Cara, eu sento para assistir, eu sofro. Se começa a fazer coisa errada, eu torço mesmo. O que você acha da Copa do Mundo esse ano? Eu acho que a seleção ela está muito bem encaminhada, né? né? Não dá para a gente cravar favoritismo, o Brasil vai ser hexa, mas eu vejo a seleção brasileira muito melhor preparada do que esteve aí nas últimas Copas, né? Se você pegar 2018, 2014, principalmente, nós tivemos seleções que não chegaram com esse nível de preparação, e acho que até com esse nível de qualidade também, porque muita gente fala, em outros tempos a seleção brasileira tinha nomes maiores, mas eu acho que a gente tem que fazer a comparação com as concorrentes, né? Você vê a seleção brasileira, Concordo. você tem Neymar, você tem Vinícius Júnior, você tem Antony, você tem Richarlison, você tem Rafinha, você tem o Pedro, que está voando ali no Flamengo, você tem o Lucas Paquetá,
Então, vamos colocar as nossas concorrentes, coloca a França, coloca a Alemanha, coloca a Espanha, coloca a Argentina. Eu acho Fazer que ninguém... aquele 1 por 1, né? Que vai do goleiro até... Nós temos dois excelentes goleiros, que são ali, aliás, três, que são o Alisson, o Ederson e o Everton, que são goleiraços. Você tem uma zaga ali onde você tem Marquinhos, Thiago Silva, Éder Militão, que são consagrados. Talvez o nosso calcanhar de Aquiles ainda esteja ali, as duas laterais, né? Que eu acho que a gente ainda está nessa, principalmente a lateral direita, onde você tem basicamente um Danilo, que foi convocado, mas o Daniel Alves, que está beirando os 40 anos e já não está mais produzindo. Eu acho, inclusive, que ele não deve ir à Copa, está muito mal lá no futebol mexicano. Chegando ali para a volância, você tem Casimiro. Só o Casimiro. Só o Casimiro já é absurdo, mas ainda é Casimiro. Você tem Fred. Você tem o Bruno. Você tem Bruno Guimarães, que está jogando uma bola absurda. Então, e o meu para frente que eu já falei. Então, assim, lógico que eu acho que nós não somos extremamente favoritos, mas eu acho que nós somos das equipes favoritas. Dá para ficar confiante, né, cara? Não tem nenhuma equipe que esteja destoando muito do Brasil. Então, nós estamos lá no pelotão de cima. Agora, é uma competição de 7 jogos, tudo pode acontecer, uma contusão de alguém ou uma falta de encaixe pontual que acabe dando ali, mas eu acho que chance tem. Eu acho que o Tite é um excelente treinador, tenho as minhas críticas a ele, eu acho que ele tem um pouco a igrejinha dele, mas que ele vem tentando combater um pouco isso, mas ele é um cara que entende muito de tática, entende muito do emocional dos jogadores, é aquele cara que chama, que puxa, que contagia, e eu acredito que pode dar bom sim, eu acho que o Hexa pode vir. Maravilha, legal. Cara, foi um prazer, cara. Foi muito legal o papo, de verdade. O que você falou que passou muito rápido é verdade verdadeira mesmo. E é legal conversar com pessoas. Eu gosto muito de conversar com gente que de fora desse eixo que a gente vê aí, né? Rio, São Paulo, a gente está aqui no Paraná. Eu gosto de saber como está, né, o mercado de trabalho e os clubes em outros lugares, em que a gente tem excelentes trabalhos, como é no caso aí do Ceará, né? E, cara, segue em frente aí com suas colunas e tudo, porque é muito legal. Realmente você ganhou um fã aqui, eu gostei demais e foi um privilégio ter você aqui conosco, viu, cara? Orlando, o privilégio foi todo meu, fico muito feliz. Você também, vou elogiar de novo a sua condução, o seu conteúdo também. Você tem um conteúdo bacana para conversar e você consegue tirar também, extrair o melhor que eu pude te fornecer como entrevistado nesse nosso papo. E eu quero convidar também as pessoas para acompanharem, para lerem as minhas colunas. Todo fim de semana tem uma coluna nova lá, opiniãoce.com. O Leandrão vai colocar o link aqui para a galera. Por favor, opiniãoce.com.br. Aí você arrasta lá embaixo, tem coluna, você acessa lá, coluna do Ravi Porto, e espero que vocês gostem, me deem esse prazer de ler os meus conteúdos lá. Eu tento fugir um pouco daquele... De vez em quando ainda tem uma análise mais do futebol, de tática e tal, mas eu tento fugir, tento falar um pouco exatamente desses arredores, né, do que vai para além das 4 linhas do futebol. Então, todos convidados lá, opiniãoce.com.br. Boa, esse foi Ravi Porto. Valeu, muito obrigado. Pessoal, para finalizar, então, na nossa descrição aqui, nossas outras redes sociais, nosso canal de cortes, que está muito bacana, e você que curte o nosso trabalho, por favor, segue, né, aqui no YouTube, o nosso canal, porque é muito importante, a gente tem uma estrutura por trás de tudo isso, dá um trabalhão fazer, e quanto mais gente seguindo, para a gente lógico que o nosso trabalho vai também ficando cada vez mais bacana. Obrigado a todos, agradeço, até a próxima semana, aquele abraço, valeu!